no seu entendimento, o que que é a igreja hoje, né? É claro que se a gente falar, a igreja precisa aprender, tá, legal, precisa. Mas como o processo da igreja é mais lento do que todos os outros processos, o que que você acha que seria o ponto inicial? Tipo assim, o que que precisa para a igreja começar a abrir os olhos para isso? Primeiro passo. Isso. Eu acho que o primeiro passo, eu acho, vai parecer muito bobo, mas é interesse. Sim. Eu Tá acho que é certo. interesse. Porque a Bíblia é muito clara a respeito da violência sexual. A gente não precisa procurar. A gente fala muito. Existe uma lei. De fato, a lei foi mudada em 2009 sobre os tipos de abuso. Agora tudo se enquadra dentro do crime de estupro, né? Passou a mão, crime de estupro. Não precisa mais ter o ato de penetração. Só que antes disso, antes de existir uma lei, a Bíblia já condenava isso. Você vê Cantares quando Deus fala sobre como o homem deve tratar uma mulher, é como uma irmã. E uma irmã você não viola, né? Não tem uma violação. Então você já vê que a Bíblia condena a violência sexual desde Gênesis, quando Deus ele cria o sexo para algo dentro de um casamento. Então se eu uso fora disso, eu estou violando alguém. Então eu acho que primeiro, o que a igreja precisa, né, é de um interesse sobre o assunto. Assim como a igreja começou de uns anos pra cá a se interessar pelo tema divórcio, assim como a igreja começou a se interessar pelo tema pornografia, assim como a igreja começou a se interessar pelo tema homossexualidade, sabe? A igreja precisa criar somente o interesse. Eu não gosto desse pensamento de que toda igreja precisa de uma palestra, toda igreja precisa de uma aula, porque a igreja não é assistência social. Sim. A igreja não precisa de, meu Deus, vamos criar um dia somente pra isso. Se criar, amém, se tiver uma abertura gente. Se tiver uma abertura ali na agenda da igreja, der pra fazer, glória a Deus, faça, com mais conhecimento, melhor ainda. Se você conhecer alguém de fato que tem autoridade sobre o assunto e trate isso de uma forma séria, faça. Mas não tendo como fazer isso, o interesse ele já é algo primordial. Eu me interesso por algo, eu estudo por isso. Né? E como eu disse, a Bíblia é clara. A Bíblia fala sobre isso, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia sempre vai tratar o sexo como algo santo. Então, se aconteceu fora do casamento, é algo errado. Se aconteceu com a sua irmã, porque qualquer pessoa que não é sua mulher é sua irmã. Sim, vamos lá. Né? Então, se aconteceu com a sua irmã, com o seu irmão, é uma violação. E a violação, ela é pecado. Nessa igreja em específico, que a gente estava citando, não fizeram nada porque não houve provas. Só houve uma suspeita. E a menina, de fato, ela era menor de idade. A família dela, eu tive contato com a mãe dela. A mãe dela que me mandou mensagem, né, me contou a situação, me explicou o caso e pediu ajuda. A gente conseguiu fazer isso. Eles foram morar em outro estado, mas ela conta que a igreja não fez nada e ela realmente acreditou que estava tudo bem porque não existiam provas. Só que se existe uma suspeita no meio de uma igreja, a responsabilidade de alguém que lidera aquela igreja é de proteger a igreja. Sim. Então ele precisava proteger os outros membros de um possível abuso. Não que, mas ele precisa continuar frequentando porque ele precisa se arrepender, precisa haver reconciliação. Gente, eu sou a primeira pessoa a falar que na mesa de Jesus cabe tanto o abusado quanto o abusador. Sim. Sou a primeira a dar aqui, ó, vamos lá. Você quer continuar, vamos continuar. Só que a questão é que não houve uma responsabilidade com um membro do corpo que foi ferido, porque isso traria um escândalo para o nome da igreja. Sim. Somente. Porque isso precisava ter vindo para um lugar para proteger a própria igreja. Sim. Então hoje a menina, ela não fala com as amiguinhas dela. E na época da adolescência, né? Tudo é intenso. Ela não fala mais com as amiguinhas dela, que fazem parte da igreja dela. Por quê? Porque ela não pode falar, ela não pode contar sobre o assunto. Então ela foi a ovelha negra que saiu do nada da igreja. E aí algumas pessoas ficaram sabendo, porque falácias sempre acontecem, né? Mas é como se fosse só uma história contada. Então ela foi alguém que foi excluída de um lugar, contra a vontade dela, ela precisou morar em outro estado, ela não tem contato mais com as amigas dela, com os amigos dela, ela não pode mais viver a vida que ela tinha. Porque o pastor presidente dessa igreja, ele decidiu não proteger a igreja. Ele decidiu proteger o nome da igreja. Proteger a reputação da igreja, né? Enfim, mas acontecem casos assim em diversos outros lugares. E aí, esse caso chegou a mim porque uma amiga minha que é pastora, ela é amiga da mãe dessa menina. E eu lembro que na época a gente não se conhecia, mas ela entrou em contato comigo para fechar uma agenda de uma palestra na igreja dela. Porque ela ficou tão transtornada que ela pensou, meu Deus, eu não posso deixar. Eu preciso conscientizar a minha igreja.
Eu não posso deixar com que pense que isso é normal aqui dentro. Sim. E ele tinha contato com essa igreja também, esse abusador. Ele Sim. tinha contato com as pessoas de lá, né? Então, eu não posso, eu preciso proteger a minha igreja. Então, ela juntou a igreja, ela contou o caso do que tinha acontecido, ela trouxe pra luz, aconteceu isso, isso e isso. Nós precisamos orar por ele? Sim, mas vocês precisam se proteger, né? Até pra não ficarem, as meninas não ficarem muito perto, enfim. E ela trouxe toda essa questão, a gente teve um dia lá muito bacana, onde ela trouxe os adolescentes, a gente teve um dia inteiro de palestra, a gente teve uma conversa, foi tudo muito claro, muito leve. E aí, algumas pessoas da igreja começaram a contar que também tinham sido abusadas, e algumas delas eram por esse pastor também. Meu Deus. Ai. É tenso. É tenso Doideira. porque eu sou muito bíblico. Prende o cara e a Bíblia manda visitar. A gente vai lá visitar ele vai sem na problema, cadeia. cara. Vou lá. Pô, deixa eu falar uma parada, antes que eu esqueça. Cara, mas isso aí também mostra uma parada, cara, que a gente até conversou no último podcast que a gente teve aqui, sobre a estrutura de discipulado que a gente tem hoje em dia. Que é uma estrutura de discipulado que não é bíblica. Tá ligado? Infelizmente, a igreja, na história da igreja, muita coisa se perdeu. Uma das coisas que se perderam foi essa questão do discipulado, né? De filiação, tá ligado? Paternidade espiritual, essas paradas. E eu acho que as pessoas, tanto os membros que foram ensinados assim, quanto os pastores, a estrutura que está entranhada na igreja é uma estrutura de um discipulado corporativo, empresarial, entendeu? Então, tipo assim, não existe uma preocupação de cuidado com a pessoa de fato, né? E, tipo, o que acontece muito, o que eu vejo muito é uma ideia de, sei lá, de dependência espiritual que é formada através do discipulado e de estrutura de discipulado que existe hoje nas igrejas. Tipo assim, basicamente, os discipuladores, eles tratam os seus discípulos como se eles fossem números e pessoas que... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem muita gente que trata os seus discipuladores como se eles fossem psicólogos. Sim. Eles não tratam de maneira bíblica, eles não cuidam. Cara, uma coisa que é louca é que hoje em dia eu percebo isso, a gente percebe isso quando eu e Pandora a gente sai por aí, a gente vê a loucura que tá a igreja no Brasil, né? E aí a gente percebe muita falta de cuidado de ouvido, de ouvir alguém, né? O desabafo de alguém. Porque normalmente os discipulados hoje em dia são tipo assim, cara, faz o que eu tô falando, você tem que dar respostas, cara, se você não der resposta é falta de fome, tá ligado? E se ele não fazer o que o discipulador mandou, dá treta. E é como se ele fosse Exclui colocado de lado. E aí não tem mais aquela paciência, aquela graça pastoral de você acompanhar alguém no seu processo, tá ligado? Acompanhar mesmo, assim, do lado, assim, como alguém que faz parte da família. Como alguém que é irmão, né? Então, eu acho que isso, toda essa realidade, essa loucura que a gente tá falando aqui, que tá, eu acho que isso é uma realidade na igreja mundial, assim. É por causa de uma falta de um discipulado bíblico, mano, de um cuidado bíblico. Talvez de um pastoreio bíblico, né? E aí, ao invés de a gente cuidar, a gente tá matando as pessoas. E é muito difícil lidar com isso, porque como é uma estrutura muito entranhada na igreja, mexer nisso, mexe nas ideias da galera. Então, tipo, você falar de fundamento... cara, você falar de fundamento de discipulado bíblico, mexe com a ideia das pessoas a respeito de igreja. Igreja, assim, tipo, no geral. Então, a igreja é um prédio, uma denominação, uma empresa. Quando a gente começa a tratar a igreja como família, pertencimento, sabe? Irmandade mesmo, alguém que é irmão... Mano, isso mexe com... Isso meio que mexe no chão das pessoas. Tipo, cara, então eu não tô vivendo a igreja, sabe? Esse assunto que a gente falou é um dos resultados de uma igreja que não é igreja. Que não tá sendo igreja, que não entendeu essa questão por exemplo, dos 5 ministérios, de cuidado, sabe, de pastoreio, de discipulado de verdade, vida na vida, né? Falta de paciência mesmo. Eu acho que também, eu acho que tem muito pastor, assim, líder que não tem paciência com as pessoas, com o processo das pessoas. Não só nessa área, em outras áreas também. Sim. E aí, essa falta de paciência, cara, responde logo, você precisa crescer logo, que não sei o que lá. Cara, é uma linha muito fina, mano. Mata muita gente isso. É porque a gente tem hoje dois extremos. Nós temos um extremo que é um discipulado preso,
que se a pessoa quer namorar com outra, ela tem que pedir benção. Que pra mim é isso, tem que pedir benção pra saber se meu líder vai deixar eu namorar. Não faz sentido, porque o discipulado é fazer a pessoa se tornar mais parecida com Jesus. E aí nós temos um outro extremo, é onde que não tem discipulado. Sim. E aí é onde a gente vê esses problemas crescerem de uma forma preocupante, né? Alarmante.